Olá, olá, entusiastas e profissionais da melhoria contínua dessa comunidade que busca sempre fazer o melhor com menos recursos possível, mas com a máxima excelência. E hoje eu estou aqui para gravar um episódio com o Michel Hayashi, gerente industrial da BenderTech Aços, e vai contar um pouquinho para a gente da história dele e qual que é a missão que ele assumiu nessa posição em resgatar a melhoria contínua após uma grande fusão a qual a empresa passou. Conta pra gente um pouquinho da tua história, né, do teu histórico profissional, tua formação e qual que foi teu primeiro contato com a indústria? Tá certo. Meu primeiro contato com a indústria foi em 2005, uma oportunidade que eu tive de viajar para o Japão. Iniciei minha carreira mesmo na indústria, no chão de fábrica, operando máquinas como auxiliar de acabamento e tive um crescimento bacana no Japão também, passando a alguns cursos internos dentro da empresa, passando a montador e, posteriormente, soldador industrial, né? Em 2009, depois de uma crise mundial ali, econômica, o mercado de trabalho no Japão ficou bem escasso e foi quando eu resolvi voltar para o Brasil e retomar minha carreira aqui. Quantos anos você tinha quando você voltou para o Brasil? Eu tinha 27 anos. E aí você foi buscar suas formações. Fala um pouquinho sobre essa formação que te levou hoje ao cargo de gerente industrial da BenderTech. Exatamente. Eu voltei para o Brasil e nessa época ali de 2009, mais ou menos, o mercado era bem aquecido nessa área metalúrgica, principalmente para quem tinha essa mão de obra de soldador, né? E eu tive a oportunidade de voltar para a indústria. E a empresa que eu trabalhava naquela época, a gente tinha um problema muito sério ali de fluxo de caixa e a matéria-prima sempre chegava um tanto atrasado e eu questionava muito isso pro PCP, né? Mas por que a matéria-prima só chegou agora e agora a matéria-prima chegou e eu preciso fazer hora extra? E por que esses problemas acontecem? E eu fui, como que eu posso dizer... estimulado a buscar o conhecimento, né? Então, essa pessoa, na época, falou assim pra mim, vai estudar para você poder entender. E realmente, daí eu fui em busca desse conhecimento. Foi onde eu consegui, daí, a minha primeira formação em tecnologia e gestão da produção industrial. E não parei mais. Daí, tomei gosto pelos estudos, né? Fiz uma pós-graduação, um MBA, na verdade, em planejamento estratégico e análise de negócios. E depois uma pós-graduação em gestão de projetos e metodologias ágeis. E agora estou na minha segunda formação em engenharia mecatrônica, estou no último ano já. E buscando sempre essa mentalidade, né, de desenvolvimento contínuo, que é muito importante para quem quer se manter. Você falou que você teve o primeiro contato na indústria do Japão, né? Exato. A indústria do Japão é um pouco peculiar, até mesmo. Sim. Onde é o berço da filosofia de gestão e manufatura enxuta. Até porque, né, falando sobre isso, né, o vínculo todo, né, o próprio Gemba Group, né, nasceu para poder difundir, disseminar e transformar a empresa através dessa filosofia de gestão. Né, gestão e operação enxuta, que é a manufatura muito conhecido pelo Lean Manufacturing, mas que hoje está em todas as empresas e todos os portes e todos os setores, bancos, serviços, né, em todos os tipos de indústria. Mas você até comentou que quando você veio para o Brasil, você via algumas coisas que você falava, não está certo o jeito de produzir, não está no tempo legal, não tem um produto disponível, o processo não está, no meu ponto de vista, adequado, embora você ainda era muito jovem, mas ok, passou pelo primeiro crivo, né, de ser batizado na indústria japonesa, né, literalmente dentro, né, do próprio país. Você viu muita diferença da indústria, do jeito de produzir no Japão, do jeito de produzir no Brasil, quando você voltou para o Brasil em 2009? Sim, eu tive muita dificuldade em adaptação, realmente. Quais são os principais, assim? Falta de processo, a disciplina, principalmente, falta de planejamento, as pessoas certas nos lugares corretos. Então, no Japão eu via muito aquelas pessoas, às vezes, com um cronômetro na mão, analisando, e a gente ficava, não conhecia, né? A gente estava muito inserido no operacional, e essa pessoa vinha, agora você vai fazer isso daqui com essa mão aqui, e tem que ser com essa mão, né? Agora você vai pegar esse outro componente com a mão direita. Então, se você cruzasse as mãos, ele já vinha e te dava, não é assim. Então, toda a cronoanálise ali feita, análise dos movimentos que eram feitas para você ganhar 1 milésimo de segundo na tua operação era feita, e aí, às vezes,
naquela época eu não entendia o porquê disso. Quantos anos você tinha quando você foi pro Japão e foi o primeiro contato com a indústria e você já caiu, né, dentro desse cenário de disciplina dentro do processo? Eu tinha 22 anos, né? Então... E não tinha tido nenhuma formação técnica, nada? Nada. Né? Caiu cru, uma folha de papel em branco. Exatamente, eu falo que eu fui um aventureiro, né? Eu saí daqui com uma mochila nas costas, R$50 no bolso, sem saber falar inglês, japonês, nada, entrei no avião e fui embora, né? Então foi um aprendizado de vida muito importante. Uma superação. Costumo dizer que eu fui para lá um menino e voltei de lá um homem com responsabilidades, né? E... Você ficou 4 anos lá? Fiquei 4 anos lá. E daí também já com essa visão de indústria, né? Me apaixonei pela indústria e essa retomada da minha carreira aqui no Brasil. Mas quando você estava lá no Japão, né? Você tinha 22 anos, era 2004, você via esses processos, né? Igual você falou, cronoanálise e tudo mais, você tinha que pegar o produto com a mão direita, não pega com a mão esquerda, com a mão direita, esse processo você usa com a mão esquerda, né? Enfim, nessa posição não é de lado, né? Nem de costas, é de frente, é nesse ângulo, mais ou menos isso, né? Exatamente. Dado o nível de exigência em relação ao procedimento que eles têm. Mas lá dentro da fábrica fabricava o que, afinal? Nós fabricávamos peças para máquinas de construção civil, máquinas pesadas, né? O nosso principal cliente era a Komatsu. E hoje, a Bendertec hoje também é de construção civil. Sim. Então, acho que por isso que eles quiseram você lá. É um pouquinho diferente. Nós trabalhávamos fabricando peças para máquinas de construção civil. Hoje eu trabalho fornecendo aço, né? Armado e dobrado para a construção civil, daí que é um segmento um pouquinho diferente. Mas, dentro de um segmento como esse, de aço para construção civil, vocês têm muitos fornecedores? Temos. A maioria das siderurgias, né, nacionais, como a ArcelorMittal, Gerdau, Sinobras, Aço Verde, entre outras aí, e até importando aço da Turquia. E empresas menores, empresas fornecedoras menores do que essas, tem muitos? Tem também. Tem bastante. Só aqui na região de Curitiba, que eu conheço desse segmento, nós temos 4 concorrentes. Mas fornecedores pequenos, médio, pequenos e médios? Médio e pequenos porte, não. Daí só distribuidores. Sim. E como é que é o impacto da eficiência do fornecedor no processo produtivo de vocês? É muito grande, né? Eu vou citar um caso que eu sofri nesse último mês de falta de matéria-prima de uma determinada bitola, né? Então, também que daí as grandes siderurgias, elas dominam o mercado, né? Então, a gente também fica na mão delas em alguns momentos, né? Eu sofri pelo menos com 20 dias por falta de abastecimento de matéria-prima esse ano. E isso perde dinheiro? Perde muito dinheiro, perde cliente, perde tudo. Acho que a eficiência, né, do fornecedor faz com que o cliente, no caso vocês, perca dinheiro, perca tempo, perda os fornecedores, risco de perder fornecedores, mas o próprio fornecedor também perde, né? Porque se ele não é eficiente, obviamente ele está absorvendo desperdícios, absorvendo custos que ele poderia evitar, né? Poderia ser mais produtivo, a hora homem dele poderia ser mais barata, assim ele poderia ser mais competitivo também com vocês. Se enxerga isso no dia a dia em relação à gestão dos fornecedores e principalmente as entregas que que as empresas como de vocês esperam todos os dias da cadeia de suprimentos? Sim, com certeza. A gente tem daí a taxa de reentrega, né? A gente sofri bastante com isso como cliente. E com os meus clientes também, né? Então, eu tive que fazer entregas parciais de material e depois ter o custo de reentregar o material no segundo momento. Custo de tudo quanto é lado. Custo de tudo quanto é lado. Eu tenho custo de máquina parada. Depois, eu tenho o custo de hora extra para eu repor essa produção e colocar em dia todo esse tempo parado. E aí, o fornecedor, no caso, também tem todo esse custo, porque eu estou com o pedido colocado lá, é dinheiro que ele não está recebendo, capital que não está entrando para a indústria dele também. Então, tem toda essa perca aí
dentro do fluxo completo aí da cadeia do suprimento da matéria-prima até o consumidor final. Sim, falando de melhoria contínua, né, porque você até comentou que você tá, né, nessa posição, assumiu, né, uma missão de resgatar a cultura de melhoria contínua, a cultura de processos da BenderTech depois da fusão com o ArcelorMittal, né? Sim. Como é que foi esse processo da fusão e o que você percebeu, né, nessa estremecida que deu em relação à cultura? Tá certo. A BenderTech, ela era dentro da Votorantim Siderurgia, né, da Votoraço, ela era referência nacional no processo de corte e dobra de vergalhão de aço, tá? Isso ali entre 2015 e 2018, né? E quando houve a fusão da Votorantim com a ArcelorMittal, nós tínhamos um contrato de exclusividade com a Votorantim e esse contrato foi rompido, né? Então, a empresa, ela congelou toda a sua operação e acabou perdendo as pessoas chaves ali, até os próprios operadores, o pessoal de chão de fábrica que nós tínhamos formado internamente, né? Então, toda essa cultura, todos os processos que estavam na cabeça das pessoas acabou se perdendo. Numa retomada ali em 2019, então a gente já veio tendo que contratar outras pessoas e buscando todo esse conhecimento que foi perdido ao longo do tempo. E é uma empresa com um número de colaboradores bem enxuto, né? Em torno de 50 colaboradores. E mesmo assim você viu essa estremecida na parte cultural de processos. Exatamente. Imagina se tivesse 500 colaboradores. Exato. Por mais que nós sejamos pequenos, com um número pequeno de colaboradores, o que aconteceu? A nossa concorrência acabou absorvendo esses profissionais. Tá? E hoje, para eu tirar esse profissional da concorrência e trazer para dentro de casa de novo, assim, financeiramente já fica bastante difícil, inviável. Então eu tô tendo que formar novas pessoas, trazer essa cultura novamente que foi perdida. Então hoje eu tô realmente nesse processo de mudança, que é bastante difícil, né? Então você mexer com a cabeça das pessoas, as pessoas que aprenderam a trabalhar de uma forma nesses últimos 4, 5 anos de empresa e que agora estão tendo que se readaptar a uma rotina diferente, a processos diferentes que a gente está retomando. Sim, sim. Engraçado, né? Que vocês, por exemplo, sofrem com fornecedores e são fornecedores de grande porte, né? São indústrias de grande porte e, aliás, de atuação e de uma capacidade operacional muito robusta, né? Então, existe realmente assim, um olhar muito cuidadoso para poder falar de melhoria contínua interna, né? Dentro da BenderTech e olhando para a questão dessa cadeia que é tão robusta, às vezes até mais forte que vocês, né? No sentido de tamanho ou de empresas que também atendem. Vocês, né, obviamente não são os únicos e são, né, estão dentro dos clientes deles e tudo mais. Vocês têm esses diálogos? Existe esses diálogos entre a BenderTech, né, que é o cliente, por exemplo, de uma Gerdau, de uma ArcelorMittal, enfim. Como é que são essas conversas quando vocês estão falando, olha, a BenderTech precisa de melhor eficiência de vocês, fornecedores, mesmo vocês sendo desse porte, porque o nosso cliente lá na ponta da construção civil está sofrendo com isso em relação às nossas entregas, nós estamos no meio do caminho e todo mundo está perdendo. Como que é discutido? Vocês têm rotinas para isso? Existem pautas programadas para vocês falarem sobre isso? Sim. Ontem mesmo nós recebemos a visita do pessoal da ArcelorMittal em nossa fábrica. O nosso CEO, Diogo Berté, ele tem um relacionamento bem estreito, já são 18 anos nesse segmento, né? A BenderTech já tem 18 anos de história, então a gente já está bem conceituado e bem próximo dos nossos fornecedores. A questão, e outra, nós não somos também um cliente tão pequeno assim, hoje nós produzimos em torno de 1.300 toneladas, né, de processamento de aço e temos uma meta de chegar a 2.000 toneladas até o final do ano. Bastante coisa. Então é bastante coisa, né? Então somos um cliente potencial dessas grandes empresas, né? Também, importante. Sim, relevante para o faturamento, né? Exatamente. É muita coisa. E dentro da construção civil, quais são os principais clientes da BenderTech? Construtoras, né? De todos os segmentos, né? Hoje eu tenho atendido uma hidroelétrica, temos vários prédios em fabricação, principalmente na região de Santa Catarina. Nós abrimos o ano passado uma unidade em Resende também, então estamos com uma filial em Resende, no Rio de Janeiro.
Então, a maioria dos nossos parceiros aí são as grandes construtoras. Certo. Mas vamos falar um pouquinho de melhoria contínua, porque essa é a tua missão lá dentro, esse resgate de cultura e aí, com esse contexto todo que você trouxe, né, entre a ponta, que é as construtoras, que é o cliente da construção civil, versus o potencial, não potencial de faturamento, né, mas o volume, né, que vocês geram de negócios para o mercado, né, demandando também, né, da cadeia de suprimento de vocês, que também é uma cadeia robusta, importante, empresas gigantes, né, e tudo mais. Então, a operação toda é bastante complexa. Mas olhando para dentro, né, dessa missão, ok, o Michel tem a missão de resgatar a cultura de melhoria contínua dentro da BenderTech, trazer novamente a cultura de processos. Quais são as ações que você está promovendo? Como que você está organizando isso? Você faz kaizens constantemente? Qual que é a tua rotina como um gerente industrial? Qual que é a tua rotina de desdobrar isso, né, para níveis táticos e operacionais? Tá certo. Primeiro, a gente está tendo um apoio muito grande top-down, né? Então, desde o nosso CEO, o nosso diretor, eles estão vindo com investimento em treinamentos, com uma parceria com o Sebrae e Senai. Então, nós iniciamos com o treinamento em 5S, né, para retomar a organização da fábrica. Estamos com um programa de liderança também, com treinamento com o Sebrae para melhorar a liderança interna, e todo o investimento de cima para baixo está sendo feito, né? Então, compra de matéria-prima, compra de ferramentas, desde tinta para fazer uma demarcação de localização no solo, por exemplo, está sendo feito. E desdobrando isso de cima para baixo, toda a parte de desenvolvimento e elaboração das políticas da empresa, de missão, visão, valores, né? Tudo isso começou a ser feito e ser divulgado novamente, né, para todos os colaboradores, com encontros semanais, mensais também, e instituímos também treinamentos semanais sobre os processos, os procedimentos de produção, que existiam, estavam no papel, mas não estavam sendo utilizados na prática. E como que funciona na prática? Na prática, realmente pegar o pessoal de chão de fábrica, os operadores de máquina, levar para a sala, passar a instrução de trabalho certinho, ponto a ponto, desde como faz a alimentação da máquina, setup, quais são os pontos de lubrificação de máquina, quais são os pontos de observação, os pontos críticos que ele tem que fazer, que ele tem que anotar um checklist de verificação da máquina, até mesmo pontos de qualidade, como medição, dobra, ângulo. Então, toda essa parte técnica também está sendo feito, todo um retreinamento no pessoal. Sim, sim. E dentro da filosofia Lean, né, que é a base aí do método, né, a filosofia com seus conceitos, seus princípios, vem métodos, vem ferramentas, quais são as principais que vocês implementaram hoje dentro do cenário chão de fábrica, dentro de processos produtivos, e se isso já está alcançando a parte administrativa indo para o Lean Office? Sim, na verdade o treinamento em 5S, ele é um que já está ativo, nós também estamos desenvolvendo o programa 5S também, então as primeiras auditorias foram feitas, a gente saiu ali de 25% mais ou menos da primeira auditoria, da auditoria base, que foi para determinar o estado inicial, né, do programa. Saímos de 25%, 26% e chegamos a 80% agora após a primeira auditoria, realmente após o treinamento, né? E isso já tem passado também, já influenciado em outros setores, né? Então, assim, a gente escolheu o 5S primeiro, né, que é a base, né, para a gente começar daí a inserir procedimento de máquina, instrução de trabalho e as outras metodologias aí, e a gente seguindo em frente nessa mudança de cultura. E vocês já começaram a promover kaizens ou está no radar? Como que tá isso? Está no radar, na verdade é um objetivo nosso. Nós temos vários problemas ali de alguns indicadores que estão fora da curva e que nós precisamos atacar. E isso com urgência, tá? Então, assim,
tanto da determinação de uma equipe multidisciplinar para fazer parte desse projeto Kaizen, como até a aplicação e treinamento sobre as metodologias, né? Vou ser sincero que esse treinamento ainda me falta, né? A gente estava conversando aqui, eu ainda não me formei até é uma oportunidade, né? De eu vir para cá, de eu vir para o Gemba. Mas vamos iniciar, vamos né? transformar esse negócio. Se tem indicador, a gente tem que resolver, exatamente. Né? Então, se tá fora da curva, a gente tem que colocar ele dentro da meta, Dentro da meta. Então, assim, nós temos os nossos indicadores chave da organização. Alguns deles estão fora da meta e a gente precisa atacar. Então, esses projetos de Kaizen, eles vão precisar acontecer num curto prazo. Até porque não só essa transformação cultural que a empresa está passando justamente para poder se manter no mercado e competitiva, né? Uma coisa é se manter no mercado tropeçando, suando e sangrando. Exatamente. Né? Sangrando financeiramente. Outra é se manter no mercado com uma estrutura, com estabilidade, com fluxo de caixa e olhando para um futuro de crescimento e estabilidade não só de mercado, né? Mas não só da porta para fora, né? Ok. O mercado tem, o cliente tá cheio por aí para poder botar dentro de casa, né? Trazer para dentro da companhia. Mas também, para que isso aconteça, para a empresa, porque às vezes a empresa fatura muito mais, mas lá no final da conta, na última linha da DRE, a empresa está sangrando financeiramente. Dobramos o faturamento, mas a lucratividade foi pela metade. Muitas empresas não dobraram o faturamento, continuaram faturando a mesma coisa, mas são eficientes da porta para dentro, e aí mesmo faturando a mesma coisa, estão, né, com seus garantindo aí pelo menos 2 dígitos de rentabilidade, porque são, né, eficientes da porta para dentro. Acho que isso que a gente tem falado muito aqui em 30 episódios do podcast Vem Pro Gemba, trazendo profissionais de mercado como você, é exatamente isso, né? Tem 2 olhares. Às vezes a empresa quer crescer, quero aumentar a carteira de cliente aqui, quero aumentar o share ali. Esse mix de produto precisa entrar dentro desse mercado, precisamos desenvolver novos produtos para colocar nesse mercado que tem espaço. E a empresa realmente dobra faturamento, mas lá na última linha da DRE, ele fala, poxa vida, faturamos o dobro e temos menos da metade da rentabilidade quando faturávamos antes. O mercado, a competitividade, a conta é infalível, né? Ela não brinca, né? A financeira não brinca. Por isso que a gente tem defendido muito isso, a disseminação da cultura de melhoria contínua, de operar com gestão e operação enxuta. Quando a gente tá lá do chão de fábrica lá, faço Kaizen, eu tenho um bom setup, eu tenho eficiência logística, eu olhei eu tô com o meu Kanban em dia, tá todo mundo sabendo como fazer a gestão de Kanban, temos gestão à vista e muitas vezes a área de suporte, que é a área administrativa, comercial, financeiro, compras, RH, qualidade, não tem noção, né? O que é um sistema de gestão e operação enxuta para dar suporte para esse processo produtivo operar e receber, né, aquilo que ele precisa para poder ser eficiente. E muitas empresas falam sobre isso. Ok, o pessoal de chão de fábrica está super animado, o pessoal da produção aqui, nós implementamos isso, fizemos um setup, melhorou, né, esse indicador, enfim, várias iniciativas, mas não chegamos na meta ainda, porque pessoal lá de suprimentos, pessoal, né, compras, a área comercial, né, não tem ainda noção de trabalhar com SNOP, a área de RH não tá dando a atração necessária na área de processos, treinamento e capacitação e contratação adequada para dar suporte para o processo produtivo, ter recurso para isso. Então, quando a gente fala de uma empresa lean, de uma empresa enxuta, é sistêmico. É sistêmico, exatamente. É gestão e operação enxuta, porque a base precisa do suporte, né, da gestão. Exatamente. Pensando nesse sentido, a transformação ela tem que ser de uma forma geral. Não adianta eu transformar só o meu chão de fábrica se as áreas de apoio não estão prontas para sustentar isso, né? Então, a transformação realmente ela tem que ser de uma forma completa, e isso tem acontecido. Hoje nós estamos passando por reestruturação tanto de PCP como o setor de compras, logística. Então todos os processos eles estão sendo impactados com essa transformação. Qual que é o principal indicador de vocês dentro do processo de eficiência produtiva? Então, hoje eu tenho 3 indicadores básicos, que é a geração de sucata, o TIF, que é taxa de entrega, e
faturamento, tá? Comercial. Então, esses 3 são os que hoje nós estamos medindo com mais força. O Oitif, quando eu assumi, nós estávamos com 36%, hoje a gente chegou a 80%. Uau! O que você fez para melhorar? Roteirização. Trabalhei em cima de roteirização de carga e a gente foi... Eu comecei lá do... Você fez um mapeamento de fluxo de valor? Exatamente. A gente, como é que você fez para melhorar o Oitif? Então, eu comecei lá da última ponta, que é a roteirização, e vim buscando. Então, qual que era o maior... A causa raiz. A causa raiz. O maior problema lá da roteirização era que os produtos, as obras, né, não ficavam prontas para carregar. Então, tinha lá a data acordada que o comercial tinha vendido aquele material. Ele se baseava naquilo para roteirizar e na hora de carregar não estava pronto. Eu falei, opa, então o problema não está em roteirizar, em carregar, o problema está antes, por que não está ficando pronto? Então a gente foi daí buscando essa cadeia, vendo esse mapeamento de trás para frente. Foi feito um mapeamento de fluxo de valor ou um mapeamento de processo? De processo, tá? Daí chegamos no PCP, vimos que o PCP também não estava sequenciando da maneira correta, daí fomos voltando toda a cadeia até ver que realmente a falta de processo e a questão da comunicação interna que gerava muito problema. Então, assim, o vendedor, ele ia direto lá no PCP e falava, eu tô com esse cliente aqui e tal, e tá com o prazo apertado, tem como passar na frente? O PCP vai e passava na frente. Daí ia na logística, olha, tô com esse cliente aqui, tal. Comercial. Então, a gente estabeleceu que o canal de comunicação tinha que ser um só e que para essas urgências o gestor tinha que ser envolvido. Por que o gestor tinha que ser envolvido? Porque ele tinha que ver qual que era o impacto nos outros clientes. Então, eu estava deixando um cliente feliz adiantando o pedido dele e estava prejudicando e atrasando outros 10. Né? E qual que era isso? Era o impacto dentro dos nossos indicadores e dentro da nossa performance e até mesmo na questão de perder clientes lá no final da ponta, que já estava acontecendo. Né? Então, esse trabalho... São pequenas coisas que às vezes já vão dando um efeito assim extraordinário. Então, quando a gente afunilou esse canal de comunicação para que esse canal de comunicação fosse apenas a gente já melhorou esses ruídos. Então, quando vinha... Imagina lá, eu tenho 10 vendedores, né? Então, cada vendedor, ele vai puxar... ele vai priorizar o cliente dele, né? Então, quando eu venho 10 vendedores... trazendo essas informações para dentro do PCP e cada um querendo que priorizasse uma coisa, virou uma bagunça. Então, eu não tinha um sequenciamento correto nas máquinas também. Então, quando a gente afunilou isso, né, trazendo uma metodologia ali de prazos e de lotação de fábrica também, né, isso foi melhorando. A gente foi negociando prazos adequados com os clientes e foi melhorando esse índice, né, de entrega. Sim, é curioso você falar, né, que você fez um trabalho de mapeamento do processo. O indicador é o Oitif, saiu de 36 para 80 aí? Saiu de 36 para 80. De 36 para 80. Então, aí já teve uma melhora absurda, né? É evidente. Mas para poder chegar nisso, vamos lá, vamos mapear um processo, vamos entender o que está acontecendo. A ferramenta, o método é o mapeamento de processo, mas dentro dele também utiliza outra, que é, né, o estudo da causa raiz. Sim. Tem mais uma outra ferramenta aí, né? Mapear qual que é a causa raiz. E depois entender qual que é o fluxo desse processo, né? Para poder chegar numa evidência em termos do que a gente precisa melhorar. E você sabe o que é curioso? E quando você começou a contar, só não te interrompi, porque queria escutar a história até o final, mas a gente já passou aqui de 30 edições, de 30 episódios do podcast, e nós do Gemba Group temos mais de 500 projetos, né, de melhorias dentro de consultorias, e de centenas e milhares de certificações com projetos e alunos, e vou dizer para você assim, 80% ou mais, né, dos problemas de alto impacto financeiro das empresas é resolvido com uma análise nos processos que envolve comunicação. Exatamente. Não é à toa que, às vezes, assim, o pronunciamento de um presidente pode startar uma guerra, né? Que é uma comunicação de um presidente pode startar uma guerra, ou pode, literalmente, amenizar um grande problema político, né? Então, a gente entende, de fato, o poder da comunicação. Porque, é um indicador ruim de Oitif, tá? Envolve logística, envolve o PCP, envolve a área comercial, lá na ponta tá não só a logística, mas a
a quem recebe, que é o cliente, você vê que envolve várias áreas. Mas se você colocar dentro de uma peneira, né, aquela areinhazinha para procurar o diamante, o brilhante, vai ficar ali uma informação, é a comunicação. Melhorando a comunicação, né, e colocando também prioridades na comunicação, né, sabendo, e dentro dos processos produtivos a gente percebe isso, que você falou, chegava o comercial ali, bota esse cliente na frente, e não entende o impacto dos outros 10 que ficaram para trás. E aí vem uma outra ferramenta, né, um outro método de se olhar resultados, de trazer uma alternativa para evitar que esse tipo de problema aconteça, dirimir esses impasses que acontecem entre comercial e produção, planejamento de produção, que é a estabilidade básica. Né, o olhar, né, de programação de vendas, de planejamento do comercial para a capacidade produtiva, para o planejamento desse PCP, e buscar, vamos buscar um balanceamento dessas operações e trazer a estabilidade básica, porque aí não precisa ninguém tentar passar cliente nenhum na frente. Exatamente. Né? A estrutura toda está caminhando de uma forma organizada, equilibrada, calibrada dentro de um processo produtivo, onde não precisa se priorizar clientes, né? Eles estão dentro de uma cadeia de prioridades, dentro do escopo, né? Balanceamento de operações e estabilidade básica desse processo produtivo. Aí deixa para você aí mais um gancho aí para você voltar então lá para a VenderTech e olhar por esse prisma, isso daí. Até a questão da metodologia que a gente usava para estipular prazos de entrega, né? Antes a gente tinha uma planilha que ela tinha uma fórmula fixa numa célula que ela dava 15 dias, 20 dias de entrega. E isso não levava em consideração a lotação da fábrica, né? Então, esse modelo também foi mudado. Então, eu consigo diminuir ou aumentar o meu prazo de entrega conforme a minha lotação de máquina, né? Que isso não era levado em consideração. Então, eu tinha lá um prazo fixo de 10 dias úteis para entrega, só que eu já estava com a minha carga máquina lotada para 20, 25 dias, né? Sim. Ou ao contrário, ou eu tinha espaço em fábrica para eu poder atender o cliente com um prazo menor e às vezes eu perdi essa venda porque o meu prazo estava em 10 dias e esse prazo não tinha sido atualizado. Então também a gente desenvolveu um método ali para realmente conseguir flexibilizar, né, conforme nosso limite, né, produtivo, a nossa capacidade instalada para poder atender esses pedidos. Certo, né? certo. Então, aqueles pedidos que eram vendidos com prazos menores, que eu já estava com a minha lotação de máquina no máximo, e eu não conseguia atender por causa disso, e gerava esse OTIF negativo, a gente começou a negociar isso com uma metodologia mais real ali da nossa capacidade fabril. Sim. Há quanto tempo você assumiu essa posição, né, para poder gerenciar a missão de resgatar essa cultura de melhoria contínua através dos processos? Eu comecei no dia 1º de julho. Desse ano. Estamos falando de 2, 3 meses, isso, né? Julho, agosto, 3 meses. 3 meses. Tá. Qual que é a tua grande meta? Quando que o Michel vai falar assim, olha, eu consegui entregar, né, com êxito a missão que eu assumi de resgatar? O que para você é o indicador que vai sinalizar para você um projeto vencedor? Então, nós temos as nossas metas, né? Então, o OTIF que eu tô falando tanto, a meta da empresa é 95% de entregas dentro do prazo. Então, eu tenho essa missão. Tenho outros indicadores que eu ainda tenho que trabalhar, eu não consegui trabalhar com todos em paralelo ainda, mas o objetivo principal é, na verdade, deixar um legado, né? Eu ainda sinto essa falta de eu ter deixado um legado dentro de algum lugar das empresas por onde eu passei. Há quanto tempo você está na VenderTech? Hoje, na VenderTech, é a minha segunda passagem. Eu fiquei 3 anos na primeira passagem, antes da fusão com a ArcelorMittal, e agora eu estou há 3 meses, né? Então, deixar esse legado, para mim, seria o meu objetivo principal, né? Deixar tudo em ordem, deixar os processos rodando. Embora você não esteja planejando sair, né? Não. Mas, pelo menos, vivenciar Vivenciar esse legado, né? Se um dia eu chegar a sair e for buscar novos desafios, que a empresa possa olhar, olha, ali tem um dedinho do Michel ali naquele processo, ó, aquela melhoria ali tem
o dedinho que eu possa ser lembrado no futuro ali. Sim, até porque como gerente industrial, né, você tem influência e principalmente, né, você navega por inúmeros departamentos dentro da empresa, não só na parte produtiva, né, porque tua intervenção junto à área administrativa, à área de operações, Exato. negócios, é total, né, você tem que estar olhando o processo produtivo, tá olhando a produção, a entrega, mas também tá olhando o que não só o board, né, mas principalmente a área administrativa, o corporativo tá trabalhando para poder levar para vocês. Exatamente. Então, desde visitar um cliente junto com o pessoal, visitar uma obra, é um problema de qualidade que a gente vai lá ajudar a resolver, é um problema de entrega, um prazo com o cliente, é um problema com RH. Hoje a gente está desenvolvendo uma política de cargos e salários, então, num processo de avaliação de desempenho com o pessoal também. Então, a gente iniciou hoje com um processo de avaliação de desempenho que é para a gente entender onde nós estamos hoje, onde cada funcionário está, para a gente poder criar planos de ação para que ele possa evoluir junto com a gente, né? Sim. Então, quais são os treinamentos necessários onde a gente tem que investir, né? Então, como eu disse, né, essa mudança ela está sendo de uma forma assim que está atingindo vários setores, né, não só o chão de fábrica. Bacana. Como que você pode resumir pra gente, para encerrar seu episódio, sua participação, que foi muito bacana, foi legal saber da onde você veio, que você foi literalmente exposto, né, a uma situação não planejada, você não foi para o Japão para aprender sobre processos, sobre melhoria contínua, sobre gestão enxuta, sobre manufatura enxuta, né, você foi tua primeira escola, chegou lá como eu disse no começo, né, era uma folha de papel em branco, aonde teve a sorte, o privilégio, né, de cair, né, dentro de uma indústria, né, com a cultura japonesa dentro do país, onde aquilo lá, eles não pensam para fazer. Sim, já faz parte da vida deles. Faz parte da vida dele. Eu não penso em fazer da melhor forma possível, da forma mais eficiente, mais enxuta, mais rápida, mais simplificada. Eles não pensam, simplesmente eles fazem de tanto que tá no DNA deles. Então, com certeza, isso ajudou bastante ter o retorno pro Brasil, uma escola, literalmente. Sim, com certeza. Uma escola diferente da que você acabou depois tendo que fazer a jornada no acadêmico, né? Veio com uma bagagem forte. Tendo isso, Michel, para a gente encerrar aqui a tua participação, como que você define a melhoria contínua dentro das empresas? Bom, a melhoria contínua, ela é a base até para a sobrevivência da empresa, e não só sobreviver, né? Para ela alcançar realmente a lucratividade e o crescimento, né? Hoje nenhuma empresa, eu acho que ela quer se manter ali fazendo o mesmo, né? Acho que o empresário brasileiro, ele tem essa gana de sempre buscar a melhoria, de buscar as oportunidades, e se isso não for feito de uma forma organizada, com uma metodologia baseada em fatos, né? Hoje eu passei por algumas empresas de pequeno porte que às vezes nem indicadores a gente não conseguia nem medir como nós estávamos, né? A única medição que nós tínhamos era se sobrou dinheiro em caixa ou não, né? Então, o quanto isso impacta, né? Enquanto a falta dessa metodologia de melhoria contínua, ela impacta tanto no crescimento como no dia a dia das empresas, né? Então, eu vejo hoje a melhoria contínua como o coração realmente, como o coração de qualquer empresa, na verdade, não só da indústria, mas qualquer empresa. Hoje, se você não conseguir trabalhar melhorando continuamente todos os processos, logo você vai estar fora do mercado, né? E é isso. Hoje, Você acredita? Vamos lá, uma última pergunta. Você acredita numa indústria que sobreviva nesse mercado tão competitivo hoje, sem implementar a gestão e operação enxuta? Não. Hoje eu não acredito que a empresa sobreviva sem implantar uma metodologia de produção ou qualquer outra metodologia de melhoria contínua. Ela não sobrevive. Bacana, beleza, muito bem, muito obrigada pela tua participação, por esses ensinamentos que você trouxe para nós, falar um pouquinho da tua história, é inspiradora, né, para outros profissionais, porque foi uma carreira rápida, né, tudo aconteceu muito rápido, de uma forma também, assim, não tão planejada, mas que acabou culminando, né, do melhor para você, dentro da onde você acabou se identificando, que foi esse olhar e essa paixão aí pela indústria. Obrigada pela tua participação, pessoal, obrigada por vocês terem
acompanhado até o final desse podcast. E eu vejo vocês no outro episódio. Vem pro Gemba.